O que um terapeuta holístico precisa fazer para ter uma vida próspera, vivendo de terapia holística? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Eu sou a Serena, aqui é o canal do Instituto Mãe Terra e eu tô com o José Luiz, que é o nosso parceiro, companheiro de jornada de muitos anos. E o José é terapeuta holístico, ele é coach de relacionamento, coach financeiro. O que mais, José? José é hipnoterapeuta, José... Tarólogo, numerólogo, radiestesista. O José Luiz, ele, assim como outros parceiros nossos, é uma verdadeira panaceia de cura. Eu vou deixar o arroba dele, eu vou deixar os contatos dele para vocês entrarem em contato com ele para agendarem sessões. Tanto de coach financeiro, principalmente se você é terapeuta, mas não só para terapeutas, tá? Como terapeuta holístico também, então entre em contato com ele que vocês não vão se arrepender. Um prazer ter você aqui, Zé. Que bom também, muito contente. Que legal. Achei o máximo a ideia do José de trazer esse vídeo para falar sobre prosperidade de terapeuta, porque a gente vê que existe muita dificuldade dos terapeutas muitas vezes cobrarem pelo seu trabalho, prosperarem. Às vezes eles vão atrás do seu sonho, o sonho se torna um pesadelo, e aí eles muitas vezes têm que voltar para o trabalho anterior e tal. Então a gente vai conversar sobre isso, né? Acho que é bem bacana isso que você colocou do pesadelo, porque muitas vezes não existe um planejamento, né, para começar a viver de terapias, principalmente para quem já tinha uma profissão antes e está fazendo uma transição. Então é bem bacana e se estruturar para que isso aconteça, né? Começar, né, com passos pequenos e caminhando até a gente alcançar o objetivo que a gente quer, porque o céu é o limite, né? Eu acho que para quem deseja, tudo é possível. E a primeira coisa que a gente tem que começar quando a gente vai falar de prosperidade para um terapeuta é entender o que é prosperidade para você, né? Porque pode ser para mim, prosperidade é ter clientes bons que me paguem um valor que eu entenda que eu mereça pelo meu trabalho, mas que eu não tenha que trabalhar 14 horas por dia para ter a renda que eu precise, né? Para outras pessoas, para outros terapeutas, ser próspero de repente é viver viajando como terapeuta, né? Não ser um terapeuta itinerante, né? Que não tem ponto fixo, né? Tem inclusive uma colega, uma irmã nossa do CENIT, que o sonho dela é esse, ter uma casa motorizada, né? Para ir viajando e viver de terapias. Então a primeira coisa que você tem que se perguntar é: o que é prosperidade para mim? Né? E com base nisso, se planejar, criar um planejamento para que você atinja essa prosperidade, né? Então, tendo em mente o que é prosperidade para você, e prosperidade não vai englobar só o aspecto financeiro, é importante colocar isso. A prosperidade, ela é um conceito muito mais amplo, porque vai englobar também o seu bem-estar físico, o seu bem-estar familiar, né? Como está a sua relação com a sua família também, o seu bem-estar psicológico, né? Porque não adianta você ganhar 20 mil reais por mês, mas ter que viver à base de remédio tarja preta, né? Então a prosperidade engloba tudo isso. Então, pensando nisso, quando você tem tudo isso já definido, você pensar como eu vou atingir isso, né? Qual é o tempo que eu quero atingir esse resultado, né? Colocar metas, definir metas, né? Que sejam quantificáveis, né? Que sejam fáceis de você medir e verificar se estão sendo cumpridas. E execuíveis também, né? Que dê pra fazer. Exatamente. Não adianta você querer colocar lá no seu planejamento que em um mês você quer ter de R$0, você está ganhando 20 mil reais por mês, né? Não adianta. Não é. Tem que ser coisas factíveis, exatamente. Então, pequenos passos, né? É assim que a gente pensa dentro do coach. Pequenos passos, um de cada vez, e sempre pensando no próximo passo maior, né? Para atingir aquele objetivo final. Como treinador, como coach, como alguém que trabalha com isso, você percebe que às vezes as pessoas elas têm alguns bloqueios para a prosperidade? Sim. Porque eu percebo muito isso, assim, as pessoas às vezes elas são ótimos profissionais, até tem cliente, mas às vezes se sabota, sabe? Hoje eu não tô bem para atender, não sei o quê. Na verdade, é um dos maiores fatores, né, que bloqueia a prosperidade na vida de uma pessoa. É a relação dela com a própria prosperidade, principalmente com o dinheiro.
é muito comum, e isso é uma educação mais antiga, você ter aquele conceito, muitas vezes, de que dinheiro é sujo, de que quem ganha muito dinheiro é porque está fazendo alguma coisa errada. Ou é desonesto. Exatamente, fazendo alguma coisa, né, ilícita, ou que... Odeia pobre. Exatamente. Que você não pode cobrar muito pelo seu trabalho, que não vão pagar o preço que você quer pelo seu trabalho. Então, ter medo de colocar o preço correto do seu trabalho. Por quê? E isso, essa é a principal. Porque você está se subestimando, né? Achando que o seu trabalho não vale aquilo. Você tá acreditando, porque faz muito sentido, assim, você fala, eu acho que eu não vou pôr esse preço, porque tudo bem, a gente não tá falando aqui que você não tem que analisar o mercado, tudo isso você tem que fazer análise, né? Onde você vai atender, qual é o seu público, tudo isso, né? Quem que você quer atender, qual é o tipo de pessoa que você quer atender. E onde você mora, onde você vai atender, tudo isso influencia, mas tá, vamos dizer que você já estabeleceu isso. O que eu vejo muito? Que a pessoa, ela fica assim, mas se eu cobrar esse valor, a pessoa não vai pagar. O que você está comunicando quando você faz isso? Você está comunicando que o meu trabalho não vale isso, né? Olha como isso é bem sério. Então você mesmo está acreditando no seu trabalho. Exatamente. E eu costumo dizer que o universo fala a mim para tudo que a gente afirma e vibra. Então quando você está vibrando nessa coisa do menos, né, do escasso, não, meu trabalho não vale isso, eu não vou ter cliente que vai querer pagar isso, você vai atrair só esse tipo de cliente que vai chegar e vai achar o seu trabalho caro. Então a primeira coisa para um terapeuta ter sucesso é entender o trabalho dele, né? O potencial que ele tem e o quão bom ele é, e não ter medo de cobrar, lógico, como a Lua falou, dentro do que o mercado pratica, porque você vai ver hoje aí que tem muito guru, muito... até mesmo na questão do coach, uns coaches energéticos aí, tudo que colocam um preço da consulta aí R$1.000 uma sessão e tudo, que é um absurdo daí, né, fora da realidade, né? Então, mas dentro do que é viável e que existe no mercado, você não tem medo de cobrar, porque você gastou tempo para adquirir aquele conhecimento, gastou tempo para praticar aquilo e para se tornar bom naquilo que você está fazendo. Você vai ter os materiais que você gasta para fazer a terapia, para atender o cliente com a melhor qualidade possível. Então não pode ter medo de cobrar, né? Tem que saber e assim, usar as técnicas que existem hoje para convencer o cliente, né, de que o seu trabalho vale aquilo, né? Porque quando você trata, pensando na questão de qualidade de vida, pessoas que buscam, né, esse tipo de serviço, né, de terapia que está visando uma qualidade de vida melhor, são pessoas que já têm uma consciência maior na questão de preço, de quanto vale uma coisa. Então, se você souber mostrar o seu serviço e dar os argumentos, né, do porquê aquele preço, a pessoa vai pagar e sem medo nenhum vai indicar você para outras pessoas, porque ela está vendo que seu trabalho vale aquilo, né, que realmente ela está tendo um retorno que ela espera do seu trabalho, né? Então, isso é uma das coisas. De onde que você identifica, com a tua experiência, de onde que você identifica mais essas criações mentais, essas crenças? Principalmente de criação, né? Os pactos familiares, né? Então, como você foi criado, né? Eu, por exemplo, falando de uma experiência pessoal minha, né? E que hoje consegui já trabalhar e resolver isso. Eu, quando era criança, sempre escutei, né, do meu pai, por exemplo, que por eu ser uma criança muito emotiva, que chorava muito, que expressava as emoções muito fácil, que eu não conseguiria trabalho nenhum, que eu não conseguiria dar certo na vida porque eu era uma manteiga derretida, né? E isso me marcou durante muito tempo, né? E foi uma coisa que colocou bloqueios para mim, né? Que eu tive que ir trabalhando isso com o tempo e com autoconhecimento para quebrar esse bloqueio e mostrar que não tem nada a ver, que na verdade saber expressar minhas emoções foi um fator até benéfico para as minhas atividades, como eu exercia a minha profissão. Eu trabalho em banco também e
a minha função é uma função meio que de liderança, então a questão de você saber se expressar e colocar o que você sente e, consequentemente, sabendo o que você sente, também ter empatia pelo que o outro sente, facilitou muito o meu trabalho. Então, principalmente, esses bloqueios e esses conceitos errados que a gente tem, vem muito da nossa família. Eu acho que até a vida mesmo que a gente viveu com os nossos pais, assim, com quem cuidou da gente, né? Eu vejo por mim, eu tive uma relação difícil com o dinheiro de início na minha vida, porque eu fui criada por pessoas que não tinham educação financeira, que eram irresponsáveis financeiros, inclusive. E que também ao mesmo tempo também te traz aquele, mas é mole, é difícil, viu? A gente é pobre, a gente não vai, é muito difícil e tal. Onde eles me incentivaram a estudar, isso foi bom, porque nem toda criação tem só coisa ruim, né? Eles me incentivaram a estudar, porque dentro da realidade deles era a única forma de, se você conseguir sair da pobreza, vai ser estudando, é o único jeito. E mesmo assim você não vai chegar muito, entendeu? Então eu cresci com isso, então eu tive muitas dificuldades também nesse sentido. E como que a gente quebra esses pactos, né? Bom, primeiro, entendendo que você querer quebrar esses pactos não quer dizer que você goste menos da sua família, né? Porque muitas vezes inconscientemente, e daí isso pensando sistemicamente, no caso, em constelação, essas coisas, você vai ter essa coisa da fidelidade à sua família, ao seu sistema familiar. E às vezes isso até é inconsciente, mas às vezes não. Às vezes a pessoa fala, não, mas eu amo meus pais, eles foram... Não, ninguém tá dizendo que não foram. Eu acabei de dizer, dar um exemplo meu e dizer, mas por outro lado, a criação também teve coisas boas, né? Então, entender isso, que você querer quebrar esse ciclo não é uma coisa ruim, né? Não tá querendo dizer que você ama menos a sua família, mas tentar compreender esse ciclo, né? Essa coisa que geralmente não é só numa geração da família, geralmente isso vem de mais gerações, não vai ser só por causa dos seus pais que te passaram isso também acabaram aprendendo isso de alguma maneira com os pais deles, então é uma coisa que não é de um dia para o outro que você vai quebrar, mas buscar sempre que vier essa afirmação de que eu não tenho capacidade porque a minha família é pobre, minha família é de origem humilde, eu não vou conseguir atingir isso porque ninguém da minha família fez, você afirmar o contrário, você sempre colocar para você mesmo, ressignificando tudo isso que você viveu com a sua família, de que não, você é capaz, você tem o potencial necessário para quebrar esse ciclo, você adquiriu o conhecimento que precisa, você praticou da maneira correta para ser um bom profissional nessa área e que você tem capacidade, porque a partir do momento que você não duvida da sua capacidade, a pessoa para quem você está oferecendo o seu trabalho, ela vai sentir a segurança em você e com certeza vai contratar o seu serviço, vai te indicar para outras pessoas. Então essa é uma das maneiras mais eficazes de você quebrar esses padrões, né? Existem outras maneiras que daí a gente vai trabalhar mais a parte meio que ritualística e que também é legal para quem de repente tem uma religiosidade que mistura, aberta e que conversa com a terapia, que você pode usar também para materializar aquilo, né? Quando a gente ritualiza alguma coisa, a gente está trazendo pro físico aquela ideia, então tem algumas técnicas bem legais, né? Mas que daí é uma outra conversa e para um outro momento. Mas principalmente isso, você quando identificar esses discursos, essas vozezinhas que você sabe que não são suas, que vêm da sua infância, adolescência, e fica ecoando na sua cabeça, colocando em dúvida algumas coisas que você acredita, você parar e afirmar o contrário para você, que não, você é capaz, você tem potencial, você é bom naquilo que você faz, para quebrar aquilo dentro de você. E ir trabalhando isso dia a dia, até que essas vozezinhas vão chegar uma hora que vão parar e não vão mais estar falando no seu ouvido.
Então um bom treinamento também, né? Buscar um bom treinador, alguém que te ajude também nesse... Uma hipnoterapia, alguma coisa nesse sentido. Quando for uma coisa muito intensa e muito incorporada em você, né? Daí você vai... Tem coisas que você acaba não conseguindo trabalhar sozinho. E daí não te diminui buscar ajuda, de repente, de um outro profissional para te ajudar a fazer isso e passar por esse processo. Na verdade, o terapeuta ele tem que estar em terapia, né? O ideal é que você esteja em terapia, porque o que eu vejo muito é o terapeuta que não faz terapia. Então, assim, é bem problemático. Então, o intuito do nosso vídeo aqui é fazer com que vocês entendam que, sim, existe muita coisa que vocês podem fazer. Existem treinamentos que podem ser feitos em grupo, existem cursos, mentorias, existe o atendimento individual. Tem coisas que dá pra você fazer com você mesmo, né? Ser terapeuta de si mesmo, né? Mas pra tudo isso você precisa se abrir. Com certeza. E dando um pequeno spoiler, já existe, a gente tem um projeto dentro do IMT, para quem já foi aluno do IMT primeiramente, mas também, né, acredito que vai estar num segundo momento abrindo para pessoas que são terapeutas já há algum tempo, mas que querem participar desse processo, de uma turma de terapias holísticas e naturopatia avançada, onde a gente vai abordar esses conceitos mais profundamente de prosperidade e hipnoterapia para trabalhar isso dentro do terapeuta que também está buscando se curar e se trabalhar. Então espero que aguardem. Essa parte desse curso vai ser muito interessante, é um diferencial também. Porque o José, que vai ministrar juntamente comigo, com o Elfo, ele vai trazer várias técnicas interessantes para vendas, para quebra desses pactos, dessas crenças doidas que a gente tem. Então a gente vai usar uma série de ferramentas e você vai aplicar na sua vida como terapeuta. E o mais legal, você aprendendo isso, você vai aplicar com seus clientes também. Sim. Porque aqui a gente vai falar voltado para o terapeuta, mas você pode adaptar para o nicho do seu cliente. Você está atendendo às vezes alguém que está com problemas financeiros e você identifica que é uma crença e você pode trabalhar o seu cliente também. Vai ser um curso inovador, porque até agora não tem nenhum curso que aborde. Fica com a gente que vocês não vão se arrepender. O José vai estar aqui toda semana para falar sobre coach, sobre finanças, sobre trato terapêutico, como é que a gente se coloca, como é que a gente busca. Não percam os nossos vídeos. Até a próxima. Até.